Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E neste vídeo vou mostrar para vocês como montar uma tabela de agendamento de serviços, tendo como base um cadastro de clientes. Então assista o vídeo completo para que você não perca nenhum detalhe sobre a montagem da planilha e também das suas funcionalidades. Sou Josemar Tagliapietra, do canal Monetários, e já aproveitei para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Como colocado, neste vídeo nós vamos apresentar como fazer um cadastro e controle de clientes que automaticamente vai gerar uma tabela com os agendamentos por dia e horário, possibilitando você visualizar de forma rápida e objetiva. Vamos supor a seguinte situação. Digamos que tem um cliente que quer fazer um agendamento para 30 de abril, às 15 horas. Então é possível vir aqui na coluna de data e verificar se esse horário está vago. Então vimos aqui que 15 horas do dia 30 está tranquilo. Então vamos fazer o cadastro do nosso cliente. Copiar e inserir células copiadas. Então aqui eu vou entrar com o novo cliente. Eu tenho aqui que o meu próximo cadastro é o número 99. Então eu vou colocar 99. Pedro Souza. Vou preencher todos os dados aqui da minha planilha. E nós mencionamos que ele vai precisar de 1 hora e meia para a execução do seu serviço. Aqui na minha tabela eu defini, conforme a característica do meu serviço, que a cada 30 minutos eu consigo atender um cliente. Ele vai precisar então de 1 hora e meia. Então são 3 períodos. Então coloco aqui 3. Coloco aqui a data, 30/4 de 2024, 15 horas. E confirmo aqui 3 períodos. Voltamos aqui para o nosso agendamento. Vamos lá para o dia 30. E agora, das 15 horas até as 16 horas, que seria 15 horas, 15h30 e 16 horas, são 3 períodos, eu tenho então esse cliente cadastrado ali ocupando esse espaço. Então veja como isso acontece automaticamente e de forma correta aqui no nosso exemplo. Vamos a partir de agora detalhar a montagem dessas duas planilhas para que você possa desenvolver aí no seu trabalho, no seu negócio ou até no seu estudo, nas suas simulações. Com o objetivo de deixar o nosso vídeo o mais curto possível, não vamos entrar em detalhes como montar a estrutura da planilha, ou seja, colunas, linhas e outras configurações. Vamos nos ater mais à montagem das funções e fórmulas que irão fazer a sua planilha ser autogerenciada. Então aqui no cadastro de cliente, a quantidade de colunas e itens que serão lançados vai depender da característica de cada negócio e de aplicação que você vai querer fazer para a sua planilha. No caso aqui eu tenho uma coluna para lançar os códigos de cadastro, o nome do cliente, o telefone, o e-mail, o CPF, o endereço completo, a cidade, o estado, a data do serviço, o horário, o número de períodos que serão necessários para a execução da atividade, um resumo dos serviços que serão executados, podemos até aumentar aqui para poder caber mais elementos, o valor do serviço, a data de vencimento ou da cobrança do serviço, a data de pagamento, ou seja, o dia que efetivamente o cliente fez o pagamento. Aqui criamos uma condição para verificar se o pagamento foi efetuado, se está vencido, se está em atraso. É uma forma de você controlar aí a entrada dos seus recursos. Aqui vamos inserir 10 colunas para fazer a aplicação de formas e funções que vamos ver a seguir, e um campo aqui para observações para qualquer anotação, caso for necessário. Já na tabela de agendamento, há necessidade que ela seja configurada da seguinte forma. Então aqui eu vou criar parâmetros para alimentar nossa planilha. Lembrar de colocar na mesma posição que se encontra aqui. Então os dados são lançados na terceira e quarta linha, da coluna A até a coluna G. Então primeiramente teremos os parâmetros de horários. Aqui que chamamos de tempo seria o tempo necessário para a execução de cada serviço aí que você executa. Que pode ser em hora, e meia hora, 15 minutos. Aqui no caso, por exemplo, eu coloquei que a cada 30 minutos eu posso ter um cliente novo aí para a execução da minha tarefa. Depois eu vou ver mais detalhes sobre essa condição. Aqui eu coloco o horário inicial das minhas atividades. Pode ser horário comercial, pode ser horários variados. O horário inicial, no caso aqui, é 8 horas da manhã. E o horário final, às 19 horas, ou seja, 7 horas da tarde. E durante esse período, eu posso lançar aqui um intervalo, que no nosso exemplo é do meio-dia a 1 hora da tarde. E aqui eu tenho um campo que eu chamo de ocupação. O que seria essa ocupação? Digamos que eu tenho um pet shop e eu ofereço um serviço de banho e tosa. E eu tenho 2 profissionais que fazem esse serviço. Então, para um mesmo horário, eu posso ter 2 clientes ao mesmo tempo. Então, essas condições você vai colocar conforme a sua necessidade, tanto aqui nos intervalos de tempo, como a quantidade de serviços que você pode executar. Então, lembrando que essa parte dos parâmetros tem que ser colocada realmente nessa posição em função das funções e formas que terão a seguir. A nossa planilha vai permitir o agendamento mês a mês, mas nada impede que você possa fazer agendamento de serviços para meses subsequentes. Vamos aqui na sequência demonstrar como seria essa aplicação. Então, eu estou aqui para o mês de abril de 2024. Aqui na minha tabela eu terei a relação dos dias e também a definição das horas diárias de atividade do meu serviço. Então, agora aqui já vamos começar a fazer algumas funções. Então, dependendo do mês que eu vou utilizar, eu vou colocar aqui o primeiro dia do mês. Então, basicamente, essa é a informação que eu vou entrar aqui na minha planilha de forma manual. Então, seria 1/4 de 2024 para começar o mês de abril. Você vai incluir aqui 31 colunas para contemplar tanto os meses que têm 30 dias como os que têm 31 dias. Então, abril nós temos 30 dias, vai encerrar aqui o nosso mês. Criadas as colunas, você vai fazer a seguinte condição. Eu tenho que lançar a minha primeira data do mês, vou simplesmente somar 1 ao dia anterior. Então seria o conteúdo da célula B7 mais 1, que é 1/4 de 2024 mais 1, vai dar 2/4 de 2024. Simplesmente arrasta e copia essa fórmula, clicando aqui na setinha mais.
Então já temos aqui o nosso primeiro cálculo da planilha. Se eu colocar aqui 1 do 5, ele já vai me atualizar aqui todos os dias. Vou colocar aqui até o dia 31 de maio. E perceba que ele já mudou aqui os dias da semana. Se eu voltar aqui para abril, dia 1º do 4 foi uma segunda. Se eu botar aqui maio, 1º de maio vai ser uma quarta-feira. Então aqui vamos criar mais uma função. A função usada é a função texto. Então eu vou botar igual, texto, abre parênteses, B7, ele vai olhar a data da célula B7, dando ponto e vírgula, 3 dias minúsculos, ele vai puxar automaticamente o dia da semana daquela data. Então aqui é segunda, e vou arrastar aqui novamente. Se eu voltar aqui para o mês 5, ele vai alterar todos os dias da semana aqui, como a gente viu. Então vamos colocar aqui mês 4. Essa condição de o sábado ficar em verde e o domingo ficar em vermelho é para você avaliar se a sua empresa trabalha nesses dias ou não, até para diferenciar aqui uma semana da outra. Essa condição de cores nós vamos ver na sequência. Então definimos aqui os dias da semana e do mês. Na sequência eu vou inserir duas linhas na minha tabela. A linha 9 e a linha 10. O que eu vou colocar aqui na primeira linha? Vai ser o horário inicial dos meus trabalhos. Que no nosso caso aqui é 8 horas. Então eu vou pegar e colocar igual e vou fixar essa célula. Então, ou seja, para todos os meses que eu lançar, eu vou iniciar meu trabalho às 8 horas. Se um período específico você mudar esse horário inicial, para não desconfigurar todas as planilhas, você vem aqui e muda somente essa célula. Pode botar aqui 9 horas da manhã. Ele vai calcular das 9 horas em diante. Mas como padrão, vamos deixar então meu horário inicial para todo o meu período de trabalho igual a 8 horas da manhã. Então, muito bem, essa é a primeira condição aqui que eu vou criar. Aqui na próxima célula, vamos criar então uma parametrização bem mais complexa, que é a função que está aqui na nossa caixa de funções. Por enquanto, eu vou copiar essa função mais aqui no meio da tabela para ficar mais visível aí a nossa apresentação. Então, o que essa fórmula faz? Eu vou usar aqui a função C, que faz um teste lógico. Então, o que vai acontecer? Ela vai verificar se o A9, que for igual a intervalo, coloco aqui entre aspas porque é texto, eu vou colocar o valor do F4. O que significa? Primeira condição, eu vou verificar se o meu horário aqui é igual a intervalo. Lembrando que o meu intervalo começa ao meio-dia. Então, se o A9 for igual a intervalo, significa que eu estou no horário do meio-dia. Então, ele vai atribuir a essa célula o valor do retorno do meu intervalo, que é aqui 13 horas. Então, é o valor de F4. Lembrando que eu coloco entre cifrões para fixar aquela célula, porque depois eu vou arrastar a função para outras linhas. Então, a primeira condição é verificar se é intervalo. Se for intervalo, ele vai colocar 1 hora da tarde. Se não for intervalo, ele vai para a próxima condição. Se o A9 for maior ou igual a D4, que seria o final do meu expediente, ele vai colocar como vazio. Por quê? Porque o meu horário termina às 19 horas. Eu faço uma divisão aqui pelo horário de tempo para não passar das 19. Então é uma condicional para deixar a planilha bem mais assertiva. Então aqui ele vai verificar se eu cheguei no final do meu expediente. Se não estiver no final do expediente, ele vai verificar novamente. Se o meu horário aqui, no caso 8 horas, for maior ou igual ao valor do retorno do meu intervalo, que é F4, e ainda se o A9 for menor do que o meu horário final do expediente, ou seja, se eu ainda estou dentro do meu horário de expediente, eu vou somar então a minha célula anterior com o meu período de tempo que eu tenho definido. Se caso não se confirmar esse valor, vai deixar a célula em branco. E, finalmente, se o A9 for menor que o E4, que seria o horário de início do meu intervalo, menos o meu tempo, que é de 30 minutos, então verificar se é menor que 11h30. Se eu estou trabalhando com o fato do meu horário de intervalo inicia ao meio-dia, que de 11h30 até o meio-dia, eu estaria ainda podendo atender um cliente. Passou desse horário, eu estaria entrando no meu intervalo. Ele vai somar os valores até chegar ao horário de intervalo, que é o horário do meio-dia. E quando chegar aqui ao horário de intervalo, ele vai colocar a palavra intervalo. O importante é você digitar a fórmula exatamente como ela se encontra aqui na nossa descrição. Então voltamos aqui à nossa condição anterior. Lembrando que você pode consultar a fórmula aqui na barra de funções da sua planilha. Então é importante você digitar a fórmula e ver se ela está funcionando adequadamente. Então no caso aqui, o primeiro horário a partir das 8 horas, que eu tenho aqui meu tempo de 30 em 30 minutos, é 8h30. Eu vou clicar agora aqui com o botão do lado esquerdo do mouse e vou arrastar aqui minha planilha até certo valor. Veja que chegou aqui às 19 horas e não apresentou mais nenhum valor para a soma. Então eu venho aqui e posso deletar essas linhas. Então percebe-se que a nossa distribuição dos horários durante o dia ficou exatamente como foi parametrizada aqui na nossa condição inicial. Digamos que os tempos do meu serviço são de hora em hora, ou seja, eu posso executar uma atividade a cada hora. Então eu colocarei aqui 1 hora. Veja como já muda totalmente aqui a configuração. Então eu viria aqui e deletaria essas linhas aqui para baixo. Vamos manter o 0,30, que é o que nós estamos utilizando no nosso exemplo. Então ok, então mais uma condição aqui realizada. Aqui na minha tela de cadastro, eu também tenho algumas funções. Vamos começar aqui pela primeira fórmula aqui na célula A2. Então, vai digitar exatamente o que está aqui. Igual CE, abre parênteses, maior, A6 até A931. Se você tiver mais de 900 clientes, você vai colocar aqui o número maior. Então, podemos botar aqui 5.000. Então, ele vai verificar da linha 6 até a linha 5.000 qual é o maior valor que tem ali lançado como cadastro. E aí a gente coloca esses dois parâmetros para deixar adequado aqui a nossa função. Então, se eu for lançar aqui um cliente ou um serviço, ele está me dizendo que o próximo código será o 1. Eu vou lançar aqui o código 1. Então, veja que automaticamente ele já está me indicando aqui que o próximo código será o 2. Isso para evitar repetições de código.
caso isso for impactante aí para o seu processo. Uma outra função que vamos colocar aqui na célula A4 vai ser uma função para manter aqui a data do dia atual. Estou gravando esse vídeo no dia 28 de 3 de 2024. Então aqui simplesmente eu vou colocar igual hoje, abre e fecha parênteses, ele vai manter aqui a data do dia atual. E para essas 10 colunas, eu vou inserir algumas funções. Então, primeiramente, aqui na coluna Q, eu vou fazer a seguinte condição. Eu vou concatenar, ou seja, vou agrupar o conteúdo da célula I7, que é a data do serviço, com a J7, que é o horário. Então, aqui vai fazer a junção desses dois valores. Eu vou aqui também na última coluna do intervalo que eu abri, na coluna Z, colocar a seguinte função. Vou pegar o J7, que é o meu horário do início de serviço, e vou somar ao valor da célula K7, que seria a quantidade de horários que eu vou ocupar para aquele serviço, que vai multiplicar o número de tempos que eu tenho aqui para cada serviço. Então, ele vai fazer a seguinte condição. Eu tenho aqui agendado o meu horário das 15 horas e vou ocupar 3 horários da minha ocupação ali de 30 minutos, que vai ser das 15 até as 16 horas. Seria 15 horas, 15h30 e 16. Então, eu vou estar ocupado com esse cliente até as 16h30. Então, faz aqui essa forma que não terá problema. Lembrando que eu travo aqui, novamente, com os cifrões, a minha célula B4 lá na tabela de agendamento, para que no momento que eu arrastar para baixo essas funções, eu não perca essa referência. O que eu faço agora na minha coluna E? Eu vou verificar o meu horário final ali, que eu calculei, de 16h30. Eu vou diminuir do meu horário inicial mais 30 minutos lá da minha tabela de agendamento. Então, colocando dessa forma, eu já vou estar reduzindo em meia hora aí o meu tempo de execução de serviço. Então, o resultado aqui deu 1 hora. Aqui na coluna S, eu vou criar outra condição. Se esse valor aqui for maior que zero, ou seja, eu ainda tenho horas para executar, ele vai fazer a seguinte condição. Ele vai concatenar novamente a minha data com o meu horário inicial, mais o meu intervalo lá de 30 minutos. Com esta condição, vai assumir aqui a concatenação para os horários de 15h30 nesse exemplo. Se caso o valor aqui for zero, ele vai deixar a célula em branco. Então, para entender, aqui eu tenho concatenado o horário de 15 horas, aqui eu tenho concatenado o horário de 15h30, aqui na coluna T eu continuo calculando para verificar se eu ainda tenho saldo de horário, praticamente a mesma fórmula aqui da R, só que agora eu vou multiplicar o meu tempo de execução por 2, para ir reduzindo esses tempos a cada momento. Não se preocupe aqui em entender totalmente a lógica. O mais importante aqui é você digitar corretamente as fórmulas e funções em cada célula. Aqui novamente ele faz aquele teste da condição zero aqui para a célula anterior e faz a concatenação da data com o horário que sobrou aqui para a nossa execução. No caso aqui, teria a concatenação para o horário de 16 horas. Aqui na coluna V, eu continuo reduzindo do valor final para a execução dessa atividade o valor definido para cada tempo de atividade. Aqui o valor deu zero, porque contei 1h30 aqui nas condições anteriores. Aqui na coluna W, ele não faz nenhuma concatenação em função de já ter encontrado aqui o valor zero na coluna V. Mas nós continuamos aqui fazendo mais 2 colunas de cálculo em função de que para essa planilha nós definimos fazer até 5 horários seguidos aí para o mesmo cliente. Claro que se na sua condição você pode fazer até 10 horários para cada cliente, você pode aumentar aqui, em vez de 5 parametrizações, pode fazer 10 parametrizações aqui nesse intervalo. Vai deixando em 5 aqui, por entender que no primeiro momento é uma condição até suficiente. Então, novamente, você aplica aqui a função de redução do horário, né? Só que agora multiplica por 4, ele faria aqui a concatenação se caso o valor ali fosse acima de zero para essa conta. Esses cálculos inseridos aqui nessas colunas são muito importantes, então, para a definição ali da nossa tabela de agendamento. Então, criar essas condições, podemos agora aqui na tabela de agendamento, entender melhor como funciona essa função. Então, aqui na célula B9, eu vou fazer, então, a inserção dessa função. Não vou me atentar aqui muito na descrição da função, para não perder muito tempo. Mas, basicamente, ao digitar essa função aqui na célula B9, ela vai referenciar os valores na planilha de cadastro. Então, a função que seria igual, ponto AC, abre parênteses, cadastro, coluna Q. Então, ele vai contar valores que estão referenciados na coluna Q, que é a primeira coluna de funções aqui para análise. E vai buscar uma referência na célula AG9 da nossa tabela de agendamento, que é essa atual. O que eu tenho lá na AG9? Eu vou ter a concatenação da minha data com o meu horário aqui da minha tabela. Eu teria a concatenação do valor da célula B7, que é a minha data aqui de 1º/4, 2024, com o primeiro horário aqui de 8 horas da manhã. Aqui eu coloco o cifrão antes da célula 9, que aí eu consigo fixar a coluna e posso arrastar depois essas funções para as demais células. Então, simplesmente aqui eu vou digitar essa função. Na célula de baixo, eu vou buscar a célula B7, que é a data, já com o horário do A10, que seria 8h30. Então, esses serão os cruzamentos realizados na nossa tabela. Você vai digitar essa função exatamente como ela se encontra aqui. Lembrando que o que ela faz é referenciar os valores. Nós vamos depois incorporar aqui no final dessa tabela a concatenação dos horários e dados da nossa tabela de cadastro. Então, você anota ou já digita aí na sua planilha corretamente essa função para não ter erro depois na hora de fazer o cálculo. Agora, você pode vir aqui com o botão esquerdo do mouse no canto inferior da célula e arrastar essa função para as demais células aqui da sua planilha. Venho também aqui para a linha e vou também até o final.
percebe que já trouxe para cá aqueles valores adicionados. E para completar a tabela de agendamento, nós vamos que agora digitar essas funções aqui no final da planilha. Nós já vimos anteriormente como fazer a concatenação da data com o horário. Só que ao arrastar a célula para baixo, eu perco a referência da minha data. Então, o que a gente vai fazer? Vamos primeiramente colocar aqui a data em travamento. Agora você pode trazer até o final da planilha. Só que temos que lembrar que eu estou usando aqui a data do dia 1º do 4. Se eu simplesmente arrastar para o lado agora, fizer a cópia da célula, eu continuo usando a célula B7, mas eu não quero mais a data do 1º do 4, eu quero 2 do 4. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, seleciono essa coluna, faço Ctrl L, vai abrir localizar e substituir. Eu venho aqui em substituir, e onde eu tenho cifrão B, cifrão, eu vou substituir simplesmente por B. Então, voltando aqui ao processo. Eu seleciono a coluna, dou Ctrl L e vou substituir cifrão B, cifrão, apenas pelo B. Substituir tudo. Então, com isso, eu tirei o travamento aqui da célula B7. Vou arrastar para a direita. E agora estou com a célula C7. Lembrando que eu mantenho travado aqui a coluna A. Ou seja, vou pegar agora a data do dia 2, horário de 8 horas. Posso fechar aqui o meu localizar. E agora sim eu posso pegar todas as funções aqui e arrastar por 31 colunas. No caso seria a coluna BK, que são 31 colunas aí, que são referenciadas então para os dias aqui da nossa tabela. Eu criei aqui como opcional uma contagem para as colunas com o mesmo número de dias constantes na tabela de agendamento, ou seja, 31 colunas que corresponde a 31 dias, para me certificar então que todas as células estão aí com as funções adequadas. Lembrando que se eu passar aqui para 20 minutos, os meus intervalos aqui vão aumentar. Então eu vou ter agora que aumentar as minhas linhas. Então, mediante aqui os meus intervalos de tempo, eu vou enquadrar minha planilha conforme a necessidade. Então, se for 1 hora, eu vou excluir esses valores aqui das linhas excedentes. Para facilitar a visualização na movimentação da minha planilha, eu posso congelar aqui as minhas células para manter visível aqui tanto as linhas iniciais como a coluna inicial. Venho em exibir, congelar painéis. Então, agora, a partir do momento que eu mexo aqui, eu consigo ter uma visão melhor aqui do meu processo. Então, vou voltar aqui ao 0,30. E vou agora, então, excluir aqui essas linhas excedentes. Pronto, voltamos ao nosso processo anterior. Eu posso agora aqui na minha tabela de cadastro fechar essas colunas. Recolho aqui. E para finalizar, vou criar aqui uma fórmula para fazer uma verificação de como está a condição de pagamento de cada cliente. Só vou melhorar aqui a visualização da fórmula. Então, eu vou verificar se o O7, que é a minha data de pagamento, for diferente de 0, ou seja, tiver alguma data aqui de pagamento, e se for até 5 dias após a data de vencimento, eu vou colocar como pago. Se for uma data posterior a esse valor, considerar que foi pago com atraso. E se ao contrário, se aqui for igual a 0, como no meu caso aqui, e a data de vencimento for maior ou igual à data aqui do dia atual, por isso que é importante ter essa data aqui, eu estou aguardando o pagamento, então ainda não venceu. Se caso a data do vencimento for menor que a data atual, ele vai estar então como vencido. Então, vai ser a seguinte condição. Eu vou colocar aqui 34 foi pago, então o meu vencimento fosse dia 27/3/2024. Ele está dizendo que foi com atraso, se a data for dia 20, e aqui estiver em branco, vai dar como vencido. Então é uma forma de controlar também os seus recebimentos aí em relação aos pagamentos dos seus clientes. Eu voltei agora aqui com a minha tabela preenchida, lembrando que aqui vai manter a data de hoje, mas como eu estou utilizando aqui já um agendamento no mês de abril, só como exemplo, eu vou colocar a data aqui 28/4/2024. Agora vai ficar aqui como fica a nossa situação dos pagamentos. Então eu posso vir aqui e verificar quantos estão vencidos, caso é uma, né? Quantos foram pagos com atraso, também tem uma, e assim por diante. Então você pode filtrar aqui e fazer essa conferência. A minha tabela de agendamento já está totalmente preenchida. Eu coloquei que a minha taxa de ocupação pode ser 2 atendimentos por horário. Então aqui vai colocar em vermelho toda vez que eu tiver essa condição atingida. Então eu não posso aqui, às 10 horas do dia 3/4, colocar mais nenhum cliente. Então essa visualização aqui é importante. Mas eu posso colocar às 8h30. Para ganharmos tempo, vou só alterar as datas aqui. Então 03/4/2024, eu posso colocar às 8h30. Veja que eu consegui encaixar mais um cliente aqui. Então é assim que vai funcionar a nossa tabela de agendamento, conforme fomos colocando aí o cadastro de novos clientes e novos horários. E podendo ter essa visualização completa aqui, de todos os horários que tem vago aí para poder alocar novos clientes. Essa condição de cores aqui, tanto para os dias de vencimento, como para sábado e domingo, é feita assim de condição. Você vai selecionar os campos da sua tabela. E vai aqui, página inicial, formatação condicional. Aqui, nova regra.
Aí você vai inserir as regras aí conforme forem da sua necessidade. Então você vai poder formatar a célula que contém um número X com tal valor, a célula que contém tal valor você pode colocar de uma cor diferente, e assim por diante. Vou mostrar aqui como está configurada as células atuais aqui da nossa planilha. Então eu tenho aqui que quando a célula for zero, tanto a célula como o texto vai estar em branco. Quando ela for diferente de zero, ou seja, tiver com espaço em branco, ela vai colocar na cor verde, que é o que ela fez ali. E também a outra condição é, se caso o valor da célula for igual ao valor da ocupação, ele vai colocar um número em vermelho. Só vou entrar mais uma vez para deixar bem claro como é o funcionamento. Então você pode anexar as regras com nova regra e gerenciar as regras que já tem. No caso aqui, digamos que eu queira editar minha regra. Onde é zero, o preenchimento eu vou deixar em azul. Ok? Ok? Então veja que já mudou aqui a cor das células da minha planilha. Então você vai fazer essa condição conforme a sua necessidade. E qual seria a condição caso a sua empresa preste um serviço de médio e longo prazo? Você pode anexar vários meses aí à sua planilha. Então basta você vir aqui, copiar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Tinha lá o mês de abril, vou botar maio e junho. Então aqui junho, aqui maio. Aqui eu começo no mês 1 do 5. E aqui eu começo no mês 1 do 6. Então não preciso fazer nenhuma alteração aqui nas minhas fórmulas e funções. Eu só vou alterar aqui a data inicial de cada mês. Ele já vai atribuir aqui o dia da semana e também vai deixar a planilha pronta para receber dados. Então se eu vier aqui no meu cadastro agora, inserir o serviço, copiar e inserir. O serviço agora é o 99. Pedro Alcântara. Eu vou preencher os dados para ganhar tempo. Vou colocar aqui então que a data do meu serviço vai ser no dia 12 de 5 de 2024. Começar às 13 horas. Eu vou ocupar 2 horários da minha agenda. Copiar, inserir células copiadas e vou agora acrescentar o meu cliente 100, que é o número que apareceu ali em cima. O próximo agora vai ser o 101. Então, Maria José, os dados dela aqui corretamente, e o serviço vai ser no dia 03 de 6 de 2024. E vai começar às 8 horas. Eu vou utilizar 5 horários ali. Vamos ver como é que ficou o nosso agendamento? Para o mês de abril já tenho aqui os dados colocados. O mês de maio eu agendei para o dia 12. Então, dia 12 de maio, que por coincidência caiu no domingo, então se caso a empresa não trabalhar no domingo, você teria que adequar esse horário. Mas só para te ter exemplo, então caiu certinho aqui 2 horários que a pessoa vai utilizar, a 1 hora e a 1h30. E lá em junho, no dia 13 de 6, eu tive então, das 8 horas, 5 horários disponíveis para outro cliente. Caiu certinho aqui então para o mês de junho essa condição. Então você vê que a nossa planilha é bastante versátil e bastante útil aí para qualquer agendamento de serviço a médio e longo prazo, caso for necessário. Então vimos aí como é possível utilizar o Excel para montar tabelas, planilhas, que podem ser até de uma certa forma automatizadas, possibilitando aí a melhoria dos nossos processos. Então deixando para vocês a forma de montar uma planilha de agendamento e de cadastro de clientes, para que você possa fazer um bom uso e também desenvolver as suas próprias planilhas aí, conforme a sua condição. Nós temos outro modelo de planilha de cadastro de clientes, que eu vou também deixar aqui no link no final do vídeo, para que você possa se aprofundar mais ainda sobre esse assunto e conhecer novos modelos aí, de repente mais adequados à sua realidade. Se tem alguma dúvida, alguma colocação a fazer, deixe aí seu comentário. Caso você queira que eu lhe envie gratuitamente essa planilha, basta você solicitar pelo e-mail que está na descrição do nosso vídeo. Então, se você gostou desse assunto, não esqueça de deixar aí seu like e inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos.